Bom dia a todos. Vai mais aqui de novo. Uma semana. Mas pode ficar sossegados que essa é a última vez. Esse ano. Nós dois juntos aqui é a última vez. Esse ano. Esse ano. Hoje não poderia ser diferente, né? Nós íamos fazer, nós não, ele e eu. Diz que é tão difícil isso aqui, daí chamar dois. Então ele e eu vamos fazer uma reflexão sobre o significado espiritual do ano novo. E nós vamos começar cantando. Bom dia. Primeiramente, antes da gente começar o nosso assunto, cabe aqui um agradecimento. Agradecimento a vocês, né, pela tolerância de aguentar a gente já pela terceira vez nessa semana, né, amigos? E a gente precisa ter um olhar de gratidão, né, em relação ao ano que termina. Hoje é 31 de dezembro de 2023, tudo que passou a gente olha, né, no retrovisor, e quando a gente olha os acontecimentos do passado com um olhar sábio, um olhar inteligente, pegando um gancho na abertura do seu Anésio, nós vamos ver que o balanço da vida é sempre positivo. Basta que a gente saiba olhar com os olhos corretos. Porque tudo que a gente vive, né, a vida é pedagógica. A vida nos ensina, se a gente se coloca diante dela com um olhar de aprendiz, né, nós não somos criados simples e ignorantes. Se a gente admite essa ignorância, a gente olha para tudo e consegue extrair dos piores acontecimentos, daquilo que nós enxergamos como piores, um aprendizado. Porque a lei não é de progresso, que a gente sempre estuda na doutrina. Se a lei é de progresso, tudo que nos acontece para nos favorecer o progresso, caminhar para frente. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui vivos nesse plano. Agradecermos a Deus pelos nossos corpos físicos, que são os instrumentos de interação no mundo, de interação com os nossos familiares, com os amigos, de uma ferramenta de aprendizado. Agradecer a Deus pela saúde do corpo, por tantas pessoas, na música de abertura que o Domingos cantou antes da gente iniciar. Quando a gente olha a nossa volta,
a gente vê tanta dor e sofrimento de diversas formas, e a gente olha para a gente e fala assim, poxa, até que comigo está tudo bem, pode ter ali uma ou outra dificuldade, mas está tudo bem, né? A cabeça está funcionando ainda relativamente bem, né? Mais ou menos, né? Né? Então, a primeira parte dessa nossa conversa de hoje é agradecer, né? Pela experiência da vida, agradecer a Jesus pelo caminho, pela bênção da amizade, agradecer a Deus pela oportunidade de termos uma casa como o Portal da Luz, onde a gente possa vir aqui e se reunir em torno dessa ideia que essa música que Jesus, que nos cantou, do Evangelho Redentor, o Evangelho que nos liberta. Não é isso, meu Deus? O Evangelho que nos liberta. Então, o que nós podemos dizer? Né? Que o ano novo está chegando. Então, esse ano, Deus é tão bondoso que vai nos proporcionar um dia mais, né? 366 dias em branco, né? Para que nós possamos escrever a nossa nova história. Porque tudo aquilo que nós escrevemos nos anos anteriores já está escrito. Nós não possuímos meios para apagar. Entretanto, conforme nos diz Francisco Cândido Xavier, embora ninguém possa fazer um novo começo, sempre poderemos fazer um novo fim. Mas é necessário entender que esse novo fim exige transformação. Esse novo fim exige amor, né? Precisamos nos transformar para atingir essa nova finalidade. Podemos dizer ainda que, se nós quisermos nesse novo ano, nós podemos continuar reclamando porque temos que ir trabalhar, ou simplesmente agradecer porque temos um trabalho. Podemos também lamentar decepções com amigos, ou ficarmos felizes com a possibilidade que teremos de conquistar novas amizades. Faça uma lista de grandes amigos, quem você mais via há 10 anos atrás, quantos você ainda vê todo dia, quantos você já não encontra mais, quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber, quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você. Onde você ainda se reconhece na foto passada ou no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava? Quantos você conseguiu entender? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava? Quantas você teve que cometer? Quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Quantas canções que você não cantava hoje assobia para sobreviver? Quantas pessoas que você amava hoje acredita que amam você?
frase tão conhecida de Emmanuel, né? Que Chico psicografou, está gravada inclusive na parede do salão de acesso até o portal, né? Que o Domingos acabou de mencionar, né? Que embora ninguém possa voltar atrás, né? Fazer um novo começo, né? Mas todo mundo pode, a partir de agora, fazer um novo começo, ninguém pode modificar o passado, né? Essa ideia, ela é muito pertinente para esse momento que a gente está aqui, experimentando agora, 31 de dezembro. Porque às vezes nós ficamos nos apegando a coisas que ficaram para trás. Ficamos, como se diz, olhando no retrovisor e lamentando aquilo que não deu certo, lamentando aquilo que não funcionou, e esquecendo de olhar que para frente nós temos no nosso para-brisa todas as oportunidades para que a gente possa recomeçar. E essa é a magia, né? Ao mesmo tempo que, vamos dizer assim, citando uma música popular, é a dor e a delícia de estar vivo. Porque os ciclos da vida, eles nos trazem essa dor de estar sempre repetindo velhas experiências das quais a gente não consegue tirar o aprendizado necessário. Mas quando a gente tira os aprendizados necessários daquelas velhas experiências, pode reparar, essas experiências não se repetem mais, porque nós já crescemos com elas. Enquanto a gente ainda não cresce, a gente vive reproduzindo, repetindo e experimentando as mesmas dores, que se apresentam para a gente de formas diferentes, na figura de pessoas diferentes, com roupagens diferentes, mas se você olhar com atenção, vai ver que no fundo ela traz a mesma experiência não aprendida. E isso é um reflexo daquilo que a gente chega agora nesse final de ano, que é a ideia do ciclo. O ciclo da vida. Nascimento, morte, destruição, renovação, tudo na natureza obedece esse ciclo, inclusive as nossas experiências humanas. E se a gente começa a tentar, como nós dissemos no início, olhar esses ciclos com um olhar de aprendiz e buscar nele o que esse acontecimento que se repete na minha vida tem para me ensinar. Aí nós vamos ter a noção do que é o Evangelho Redentor. Porque o Evangelho nos dá a ferramenta para nós lidarmos com essas lições, e caminharmos, e progredirmos, e avançarmos, e cumprirmos o sentido da vida, que saímos daqui melhor do que chegamos, não é isso? Então, nós temos que entender que a Terra, né, é apenas um veículo de aprendizagem, porque o mundo real, o mundo verdadeiro, o mundo legítimo é o mundo espiritual, de onde todos nós viemos e para onde, sem nenhuma exceção, todos nós retornaremos com o resultado desse aprendizado. A doutrina espírita nos ensina ainda que esse negócio de morte, ciclo da morte, conforme nos diz lá Santo Agostinho, num poema, acho que é um poema, ele diz assim: a morte não é nada, né? A morte não é nada por quê? Porque quando a gente morre aqui, o nosso corpo físico, nós não vamos virar santo, porque as pessoas costumam fazer os outros de santo, né? Quando morre, nossa, ele era tão bom, depois que morreu. Então ninguém vai ser santo, e também ninguém vai ser demônio. Vai ser exatamente, vai retornar para a praça espiritual, exatamente como estava aqui. Se é bom, volta bom. Com o aprendizado, né? Com o resultado de tudo que aprendeu aqui nessa existência, né? E como vocês já perceberam, eu sempre uso a música para ilustrar essas situações. Então, eu posso dizer assim, quando
a minha voz se calar aqui na terra, certamente vai cantar em outro lugar. Mas a do Eduardo não vai cantar, mas pode falar, né? Até lá ele tem muito tempo, ele pode aprender ainda, né? E cantar também, lá em outro lugar. Então assim, ó. No Sermão do Monte, em determinado momento, Jesus diz assim para nós: sois o sal da terra, sois a luz do mundo. E aí, a gente se olha como ser humano, como indivíduo e como coletividade, como conjunto humano, e vê como que o mundo tem se comportado, como que nós temos nos tratado como seres humanos nas nossas relações, e nos perguntamos assim: será que somos realmente a luz do mundo? Obviamente, se a gente olha com inteligência para o estado em que nós nos encontramos, fica difícil a gente dizer assim: olha, somos integralmente a luz do mundo, como Jesus disse. Mas nós sabemos que todos nós, dentro de nós, carregamos essa centelha divina. E é nesse olhar que Jesus olha para nós. Ele olha para nós em perspectiva, em potencial. Não olha, quando ele afirma sois a luz do mundo, ele diz assim:
Ele não está dizendo, vocês já são a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês têm o potencial de ser a luz para este mundo, para fazer este mundo realmente cumprir a destinação da Terra, na visão espírita, não é assim? Um dia a Terra vai ser um mundo feliz, mas ela só vai ser feliz se cada um de nós, como o próprio Cristo nos diz, fazer brilhar a nossa luz, que nós deixamos escondida por meio, em cima de um monte de dúvidas, um monte de questionamentos, às vezes vazios, às vezes apegos às coisas deste mundo, muito transitórias. Esquecemos de olhar um olhar mais alto para a vida, um olhar mais, buscando sempre a perspectiva de um ser humano melhor, um ser humano mais justo, mais compassivo, desenvolver esse potencial de iluminação dentro de nós. Então aí, como Jesus usa as imagens da semente, da luz, de diversas formas, tem uma outra passagem muito conhecida em que Jesus vai dizer assim: se os seus olhos são luz, todo o teu corpo ficará iluminado. Porém, se houver trevas nos teus olhos, quão grandes serão as trevas que habitarão dentro de ti. E qual que é a reflexão que a gente tem, que a gente pode tirar dessa afirmação de Jesus? Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que nós temos o potencial de sermos melhores, de sairmos dessa existência melhor do que aqui chegamos. E ao mesmo tempo ele vai dizer, se o seu olhar, porque quando ele fala dos seus olhos, se os seus olhos têm luz, ele não está falando dos nossos olhos físicos, vocês concordam com isso? Ele está falando da maneira como nós olhamos para as coisas. E aí, como que nós olhamos para os aprendizados que os ciclos da vida nos dão? Nós olhamos com tristeza, com arrependimento, com rancor, com ressentimento, ou com aquele olhar de aprendiz que nós comentamos no início. Isaac Newton, comentando a sua obra, entre elas a lei da gravitação universal, ele vai dizer assim: eu só pude enxergar tão longe porque me apoiei sobre ombros de gigantes. Do ponto de vista da ciência, ele só construiu aquele conhecimento, chegou àquele grau de compreensão dessas leis naturais da vida, porque ele se apoiou em Copérnico, se apoiou em Da Vinci, se apoiou em Giordano Bruno. Agora, do ponto de vista espiritual, qual é o nosso gigante sobre o qual a gente precisa se apoiar? Jesus. E é por isso que ele diz para nós: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida eterna. Aquele que confia nos ensinamentos que eu estou entregando aqui, vai acender essa luz que já tem dentro de si. Porque sem luz, é impossível encontrarmos o caminho da libertação. E o ser humano, ele vem buscando ao longo dos séculos um rumo capaz de trazer a paz interior, sem perceber que a solução definitiva para se resolver essas questões humanas passa, sobretudo, pelo conhece-te a ti mesmo, e depois pelo trabalho que teremos que realizar para corrigir as nossas imperfeições e irmos desenvolvendo as virtudes que porventura ainda não possuímos, para que possamos conquistar essa felicidade, para conquistar essa luz, Então, e como tem sido a nossa vida nos anos passados? A nossa vida, da maioria de nós, nesses anos anteriores, tem sido como uma fila indiana. Sabe o que é uma fila indiana? Um andando atrás do outro, cada um carregando uma sacola na frente e a outra sacola atrás. Na sacola da frente, guardamos as nossas virtudes, guardamos as nossas qualidades. E na sacola de trás, guardamos os nossos defeitos, as nossas imperfeições. Por isso mesmo, ao longo da jornada, nós reparamos
impiedosamente nas costas do nosso companheiro que vai adiante todos os defeitos e as imperfeições que ele possui. E por isso mesmo nos achamos muito melhor do que eles, sem perceber que as pessoas que estão vindo atrás de nós também têm o mesmo pensamento a nosso respeito. Então o que nós temos que fazer nesse novo ano? Inverter as sacolas, colocar as sacolas de virtudes, de qualidades para trás, e as sacolas de defeitos, de imperfeições para frente, para que nós possamos ficar olhando para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, para conhecê-los e dessa forma poder corrigi-los, ao mesmo tempo que serviremos de exemplo para aqueles que estão vindo atrás de nós, que mirando-se em nossas qualidades, em nossas virtudes, irão pensar: se ele consegue, eu também hei de conseguir. Mas, meus irmãos, é preciso coragem para inverter as sacolas, né? Além da coragem, ainda é preciso fortalecer a nossa força de vontade. Olha que pleonasmo bonito, né? Língua portuguesa, porque força de vontade já é forte, né? Agora, fortalecer a força de vontade, por quê? Será que a nossa força de vontade é fraca? Porque corrigir as nossas imperfeições é o objetivo da nossa vida terrena. Desenvolver as virtudes. Mas tem uma questão no livro dos Espíritos, que grande parte das pessoas que são espíritas queria apagar ela, né? Apagar essa questão, porque lá nessa questão diz assim: pode sempre, olha, já começa assim, sempre, não é de vez em quando, sempre o homem, pelo seu próprio esforço, corrigir as suas imperfeições. E para o nosso desespero, a espiritualidade amiga responde: sim, e fazendo esforço insignificante. O que lhes falta é a vontade. Dá vontade de ir embora, né? Mas falta a vontade. Temos que fortalecer a nossa vontade, né, para poder ir embora. Então, falta vontade. Porque, meus irmãos, é através das nossas virtudes, das nossas qualidades, que nós conseguiremos obter para a nossa vida a cura real. Podemos dizer que através das nossas virtudes, das nossas qualidades, que nós conseguiremos viver lá nesse paraíso. Preciso voar. Mas para voar, a gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, não dá nem para decolar, nem para sair do chão.
E essa reflexão, por exemplo, o Sr. Anésio abriu nossa manhã de hoje, trazendo a imagem da contabilidade. Feito o balanço, como é que foi o ano? Teve lucro, teve prejuízo? E aonde eu quero chegar? Fazemos essa análise do ponto de vista material todos os dias, não fazemos? Olha, quanto que tem de dinheiro na conta, vai dar para pagar as contas do final do mês? Vai dar para sobrar um pouco para guardar para o financiamento da casa própria? Vai dar para pagar aqui, cabe aqui um consórcio, sei lá, para mudar o carro? Não fazemos essa conta todo mês? Todos os dias praticamente? E espiritualmente? Sabemos onde queremos chegar? Sabemos qual que é a meta? A gente vem aqui congregar aqui no Centro Espírita, e aqui todo dia a gente ouve, Jesus é o nosso modelo guia, ou seja, Ele é a nossa meta, um dia seremos como Ele, porque Ele mesmo diz para nós, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então Ele é a nossa referência, Ele é o ponto de chegada. Concordam com isso? Mas aí a gente se vê a nossa própria realidade espiritual e fala, falta muito ainda, não é? Não é? Estamos longe e aí nos sentimos muitas vezes desanimados. Mas vem Jesus novamente e traz para nós a figura da semente. Na parábola do semeador, na parábola da semente do grão de mostarda, que o Evangelho é como aquela semente pequenininha da árvore de mostarda, que quando a gente acolhe, né, na parábola do semeador, os vários tipos de terra são os vários tipos de coração. Com qual coração você acolhe aquela semente do Evangelho? Com o coração aberto, disposto, com um olhar de aprendiz, né, como a gente disse no começo, estou a fim realmente de crescer, de aprender com isso, de me tornar um ser humano melhor, ou eu rejeito a ideia, coração duro, terra fechada? Não é isso? Aquela terra seca, que a semente morre antes de ser acolhida pela própria terra. Então, para que a gente possa ter um norte a ser seguido, nós temos Jesus, mas vem a espiritualidade e nos traz, através da codificação, lá a escala espírita, que nos permite que a gente faça uma autoanálise, uma autoavaliação, né? E nós lá vamos ver onde é que nós nos encontramos, de acordo com o tipo de sentimento que predomina no nosso coração, de acordo com o tipo de pensamentos que deixamos fazer vir nas nossas mentes, de acordo com o tipo de motivação. Nós não falamos aqui de força de vontade? A força da vontade vai depender do motivo, do porquê. Qual é a razão? Mas olha só, se a gente não tem o motivo correto, por que eu quero me transformar e chegar ao ponto, por exemplo, senão talvez não, né? Não vai dar nessa encarnação para a gente fazer isso, não é? Mas se eu pego e falo assim, poxa, eu identifiquei, lembra a história dos ciclos que se repetem? Quando eu observo com atenção os ciclos que se repetem, eu vou ver qual que é a lição que está sendo mostrada para mim reiteradamente. Identifico ali qual que é a questão que está pegando. É o orgulho? É a vaidade? É o egoísmo? É ali que você começa o trabalho. Não é? E aí, antes de entrar no seguidão, vamos falar do Marco Aurélio. O imperador filósofo Marco Aurélio, ele é um filósofo estoico, tem uma obra a única obra que se conhece dele, que se chama Meditações, e entre as grandes várias ideias que ele apresenta lá, tem uma que eu destaquei, um pequeno recorte que dá para a gente fazer uma reflexão em cima de como é que eu posso projetar onde eu quero chegar. E ele vai dizer assim: nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. E aqui o homem não é no sentido de sexo masculino ou feminino, é no sentido de gênero humano e é no sentido de pessoa, indivíduo.
De maneira que a gente pode fazer assim, nada do que acontece ao Eduardo, nada acontece ao Eduardo que não seja próprio do Eduardo. Então aquelas lições que se repetem para mim é porque elas são para mim. A vida é pedagógica. Precisamos olhar ela com esse olhar de aprendiz. E quantas vezes insistimos em permanecer no mesmo nível? E só assim que a gente começa. Pô, então se eu tenho essa questão a ser resolvida, eu começo por aqui. Começo aprendendo a lidar com essas pequenas situações do varejo do dia a dia. É isso aí. Então, o que nós temos que entender aqui, nessas questões humanas, né, é que a gente tem que ir se aprimorando, buscando no Evangelho de Jesus as soluções para as nossas imperfeições. Agora, quando nós acreditamos em Deus, isso tudo fica mais fácil, né? Porque aquele que ainda não consegue acreditar em Deus não encontra motivos para essa transformação moral tão necessária para a nossa evolução espiritual. Então é necessário, primeiramente, acreditarmos em Deus, no Criador do Universo, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque Deus é a razão, Deus é tudo. Então, na questão 614 do Livro dos Espíritos, ela nos ensina a lei divina ou natural. Diz assim: a lei divina ou natural é a única verdadeira para a felicidade do homem, porque ela contém as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. Indica o que você deve fazer e o que você deve deixar de fazer. E aí, já partindo do nosso caminho do ensinamento, tem mais um pessoal que, assim, como Newton diz, né? Eu só consegui enxergar mais longe porque me apoiei sobre ombros de gigantes. E a gente só consegue identificar ideias gigantes se a gente busca. Se a gente vai atrás, se interessa. Porque do contrário, a gente fica apegado àquelas ideias tolas, aquelas ideias que a gente ouve, muitas vezes sem refletir, saímos repetindo. Muitas vezes ficamos entorpecidos na frente de uma televisão, vendo filmes ali sem sentido, ou que tem um conteúdo muito deprimente, muito baixo, não tem nenhum valor que te agrega como pessoa, como ser humano, não te faz melhor. Às vezes nos apegamos a músicas que são assim de um teor vibratório abaixo da terra. É assim que saímos ouvindo, repetindo, colocamos no nosso carro e temos na nossa playlist. Às vezes nos entregamos a hábitos de vida que não nos tornam melhores, que não nos impulsionam para frente, que muitas vezes, na verdade, fazem com que nós nos acorrentemos cada vez mais à materialidade terrestre. E Jesus quer nos redimir, quer nos redentorar, quer nos libertar. O Evangelho é esse o propósito. E aí tem um filósofo indiano, que é um dos gigantes que eu recomendo que a gente... Porque às vezes a gente vai no Evangelho, a gente tem preguiça, não é? A gente tem que começar lá pelo Evangelho, dentro dos 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Jesus é o nosso modelo guia, não é ele que temos que seguir, então temos que conhecer as ideias do nosso gigante. Mas há outros gigantes menores aqui entre nós que nos auxiliam com reflexões belíssimas. E essas grandes almas, elas têm uma capacidade de sintetizar grandes ideias em poucas palavras. A gente se esforça, aí aqui gasta um latim, 40, 50 minutos para tentar transmitir alguma coisa para vocês. Aí vem um camarada e diz assim: a gente não fala tanto de evolução, de progresso. Olha que simples e profundo ao mesmo tempo. Evoluir é depurar o gosto.
Quer evoluir? Apure o seu gosto. Aí quando você fala assim, poxa, ele está falando do gosto, sabe que ele está falando do paladar? Também. Aquilo que você coloca no teu prato para você ingerir, vai se transformar em você. Você é resultado, o seu corpo físico é o que você come. Mas ele não está falando só disso. Ele está falando dos sentimentos que você escolhe deixar fazer ninho no seu coração. Está falando dos pensamentos que você fica agasalhando, abrigando, muitas vezes uma tristeza, uma depressão, que você nem sabe muito bem a causa, e você fica ali acalentando um sentimento de rancor, de ressentimento. Nossa, aquela pessoa me fez isso, e você não libera o perdão para ela, e você fica fechado naquele ciclo de negatividade. Evoluir é depurar o gosto, é elevar as nossas percepções, porque a vida, como nós dissemos, é pedagógica, ela te apresenta inúmeras possibilidades de aprendizado. Quem escolhe o que você vai abraçar, vai colocar para dentro? Essa aqui é a nossa casa, concorda? O mundo está aqui, nós estamos imersos no mundo material, mas quem escolhe o que vai entrar nessa casa aqui? Somos nós. Na minha casa sou eu. Não é isso? Na minha sou eu. O gosto é diferente do meu, com certeza. Mas certamente um dia nós vamos apurar gostos iguais, né? Então é isso. Continua. Vamos lá. Então, como já partindo assim, depois de ajudar nessa reflexão, sintetizando essas ideias, né, do significado espiritual do ano novo, percebendo que a vida se dá em ciclos e o calendário ele se dá em ciclos também, para que ele não seja só uma mudança do calendário, a gente tem que, em primeiro lugar, se tornar consciente dos ciclos da vida. Porque esses ciclos são espirituais. Que a gente tem os mesmos ciclos da natureza material, espiritualmente apresentados para nós o tempo todo. Quando a gente se torna consciente, a gente descobre, será que eu quero continuar preso nesse ciclo ou eu quero avançar? Quero caminhar? Se eu quero caminhar, se eu quero romper o ciclo, eu quero chegar aonde? Qual que é o caminho? Como a fábula lá da Alice no País das Maravilhas, ela chega numa determinada encruzilhada e ela não sabe qual caminho seguir, aí vem o coelho, né? O gato, não sei se ele vai ser o coelho ou o gato, mas chega o gato e vai dizer assim, ela pergunta, para onde eu tenho que ir? E o gato vai dizer assim, mas para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Bom, então se você não sabe, qualquer caminho serve. Então, se nós estamos aqui, se a gente vier aqui no Portal da Luz, ou em qualquer outra casa espírita, ou em qualquer lugar em que a gente tenha o Evangelho como referência, nós temos um caminho. Não é qualquer caminho que serve. O caminho é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Isso aí. Então, voltando nessa questão de gosto, o que ele quis dizer com isso? Nós temos que aprimorar nosso gosto. Quando aprimoramos nosso gosto, tudo fica melhor. Porque às vezes a gente vai comer uma comida e gosta. Mas vamos comer outra coisa melhor. Né? Quando você começa a comer coisa melhor, você fala assim, nossa, o que eu comia era ruim. E a vida espiritual é a mesma coisa. A gente tem que aprimorar os nossos gostos, saber para onde vamos, né? Para que viemos aqui na Terra, né? E aonde nós vamos chegar se aprimorarmos o nosso gosto. Porque aprimorar o gosto é ter uma vida mais saudável, né? Nos dois sentidos, espiritual e material. Agora, para que isso aconteça, o que nós precisamos fazer? Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim: todos nós fomos criados para a felicidade e para a perfeição relativa. Entretanto, que a doutrina espírita sempre tem essas palavras, né?
todavia, entretanto, mas, para ser feliz, é necessário, não disse aprimorar o gosto, mas pode dizer assim, é necessário aprimorar o gosto. Assim, para ser feliz é necessário cumprir a lei divina ou natural. Quando nós cumprimos a lei divina ou natural, nosso gosto já vai estar aprimorado. E nós certamente encontraremos a felicidade e a paz que nós buscamos ao longo dos anos. Então, quando nós cumprimos a lei divina, todo dia é ano novo, porque estaremos nos renovando a cada dia. E, chegando ao final dessa nossa explanação, pequena explanação, falando de Deus, eu queria convidar a todos agora para que nós façamos um encontro com Deus aqui nesta manhã, no Portal da Luz, através do poema de Adélio Neves, Reencontro com Deus. Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde tu estavas. Olhava para o infinito e não te via, e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos. Tu também não estavas. Busquei-te através de sacerdotes e pastores. Também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e na descrença eu te ofendi, e na ofensa eu tropecei, e no tropeço eu caí. Na queda senti-me fraco eu procurei socorro, e no socorro eu encontrei amigos, e dos amigos eu recebi carinho, e com carinho eu vi um mundo novo, e no mundo novo eu resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando alguma coisa, muito eu recebi. E recebendo então, senti-me feliz. E ao ser feliz, eu encontrei a paz. E tendo paz, foi que eu percebi que dentro de mim mesmo é que tu estavas. Foi em mim, Senhor, que sem procurar, eu te encontrei. E te encontrando então, eu pude dizer: creio em ti ao ver que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti porque me deste o riso e a dor, me deste o amor do meu amor. Creio em ti, creio em ti. Se a paz sobre nós, seu véu descer, eu creio em ti. Se a tempestade a terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar alguém cantar, alguém chorar, direi então: creio em ti. Voltarei a aplaudir. Se para vocês deve ter, com certeza foi emocionante, vocês imaginam eu aqui, ouvindo ele cantado na rua. Então, da minha parte, eu quero só agradecer ao Domingos pela amizade, pela parceria, agradecer ao seu Alêncio, ao Denizal,
agradecer a casa, porque a casa, os Sioneiros e Elisauras são as máquinas, as locomotivas, né, que puxam. Mas aí tem em torno de 70 vagões ali que vão mais ou menos seguindo e fazendo o portal caminhar. Pendurado na porta. Então, o portal da luz é uma casa linda. Já falei para a Dona Isaura que meus planos são desencarnar por aqui, né, Dona Isaura? Então, a gente vai até onde Deus mandar, onde Deus permitir. Agradecer a Deus pela vida, a vocês por terem vindo nesse último dia do ano aqui, dar um pouquinho de atenção para a gente poder refletir juntos sobre todas essas coisas. Feliz ano novo para todos nós. Vamos pedir perdão, né, por alguma coisa que a gente fez com alguém, porque tudo isso que nós estamos falando aqui refere-se ao nosso próximo. Então a gente tem que entender, procurar entender nesse novo ano, que o mais importante que existe nesse mundo são as pessoas e não as coisas. Então que Jesus nos abençoe a todos nós, para que nós consigamos caminhar nesse novo ano de mãos unidas, né? Buscando sempre, através dessa nossa transformação, dessa nossa apuração de gostos, né, o caminho necessário para que nos tornemos pessoas melhores. Agradecemos a casa, o Portal da Luz, por todas as bênçãos que nós temos recebido. Agradeço ao meu amigo Eduardo aqui pela parceria e por estar aqui me ensinando. Estou aprendendo muito aqui com ele e estamos juntos, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e feliz ano novo, né? 2024 de alegria, amor e paz com Jesus. Muito obrigado. Uma festa, né? Bom dia a todos. Os outros estão dormindo, outros viajando. Essa dupla de Deus muito provável. Deixa eu falar para vocês. Nós temos aqui, já faz não sei quantos anos, mas já faz tempo, um contrato assinado. Domingos e Eduardo. Eles têm um contrato assinado com a Portal da Luz. Quantos anos faz que nós combinamos isso? 8 já? Há 8 anos ficou determinado que todo final de ano, Natal e Ano Novo, passagem para o Ano Novo, as palestras, as conversas estariam a cargo deles. Eles têm cumprido, não? Têm vindo já há 8 anos fazendo esse trabalho. Só que esse ano eles inovaram. Em vez de fazerem sozinhos, se juntaram. Tem mais datas, sábado, sexta, aí fizeram Mas no domingo vocês inovaram e fizeram juntos. Muito bom. Do ano que vem, quer dizer, o ano que vem, né? Também. O ano que vem, né? Esse ano, o Eduardo e eu. O ano que vem vai ser eu e o Eduardo. Já estão convidados, tá bom? E falando em convite, quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que logo no início, introdução, ali no começo do livro, tem a parte que fala sobre notícias históricas. Vocês conhecem? Já viram? Já viram? Fala lá dos publicanos, samaritanos, fariseus, saduceus, tudo. O Eduardo, há 15 dias, ele começou a falar sobre esse tema, notícias históricas, na quinta-feira no tratamento espiritual.
E nós fazemos o Evangelho do início ao fim. E ele fez esse trabalho na quinta-feira, 20 dias mais ou menos, e as pessoas que estavam aqui presentes pediram para que ele continuasse falando, porque não dá tempo de falar de todos os personagens numa só explanação. Então ele falou de 3, né? Aí pediram, e os outros, como que vai falar? Aí nós conseguimos uma data para ele, e vai ser na próxima quinta-feira. Então quem estiver em férias ainda, né? Na quarta-feira, na quinta-feira, dia 4, às 14h30, ele vai falar de mais alguns personagens ali das notícias históricas. E ele fala de uma forma assim, com conhecimento de causa. Ele estuda, ele pesquisa, então ele traz as informações para nós. Então todos convidados, quinta-feira, às 14h30. Né, Eduardo? Hoje, você empresta o Eduardo outra vez? Você já doou, né? Muito bem. Então, nesse clima de alegria, de agradecimento a Deus pela oportunidade que nos oferece de aqui estarmos sempre aprendendo um pouco mais, eu vou fazer algo diferente. Eu gostaria que todos se abraçassem, desejando um feliz ano novo para cada um. Fiquem à vontade. Abraços. Não importa se conhecemos ou não, de conversa ou intimidade, e nem sequer cumprimentamos. Passamos, mas eu não conheço, então eu não vou cumprimentar. Não, nós temos que cumprimentar todos, que a gente cruza, né? Então, vamos fazer uma pequena demonstração. É lógico que nós não vamos sair pela rua abraçando todo mundo,
empresas. Mas que haja entre nós esse convívio amigo, essa fraternidade tão necessária para todos nós, tá bom? Tem passistas aqui hoje? Bem, então, por favor, se alguém ainda precisar de paz, eles estarão à disposição. Eu acredito que poucos, eu sei que tem aqueles que têm uma necessidade maior e vai receber o paz. Mas os demais que já se sentiram fortalecidos, alimentados, não precisarão. Mas nós vamos explorar ainda mais um pouco de Minos, né? Porque vamos encerrar a última vez esse ano, se Deus quiser. Nós vamos agradecer a Deus por esse convívio, por essa paz, por esse amor que reina por todos nós. Que a nossa humanidade, Senhor, possa também alimentar esse sentimento, não importa onde estivermos, que sejamos a luz para o mundo, que sejamos o sal da terra. E até o próximo ano, se Deus quiser. Deus nos abençoe a todos. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esqueça toda essa dor, não pense mais nessa tristeza. O meu reino é de esplendor. Vem contemplar esta beleza. Não há razão para temor. Tenha mais fé nos dias teus. Ponha na vida mais amor. Menos mundo e mais Deus. Onde estou, sou mais feliz do que fui até então. É verdade, aí se diz, aqui se tem consolação. O que eu tenho é pra dar. Quem quiser pode pedir. Meu desejo é ensinar uma lágrima a sorrir. Quero ser sua esperança, luz, consolo e verdade. Quem espera sempre alcança paz e amor na eternidade. Esse